Quantas vezes você já parou para pensar sobre a vastidão do universo e tudo aquilo que não sabemos dele? Quantas vezes você já parou para conversar com algum amigo, com a sua irmã, seu irmão, sua mãe, sua tia, sei lá, se existe vida fora do planeta Terra, se essa vida é inteligente, se eles vêm até nós, o que tem fora do nosso planeta? Essas coisas são curiosidades muito recorrentes da nossa humanidade. São coisas que quase todo mundo já imaginou algum dia. Todo mundo já assistiu algum filme sobre o assunto, todo mundo já viu um documentário sobre o assunto. Então, até o século XV, lá na Europa, a gente podia aplicar essa curiosidade, esse tipo de pensamento, não ao espaço, quer dizer, também ao espaço, mas principalmente aos oceanos. Porque até então, os europeus não sabiam o que existiam do outro lado deles. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Gabriel, sou professor de História, e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre as grandes navegações e quais foram os principais motivos por trás delas. Porém, antes de continuar, se você não for inscrito aqui no canal, se inscreve aqui embaixo e lá no final, se você gostar do vídeo, deixa aquele like para colaborar, beleza? São vários os fatores que levaram os europeus, lá no século XV, a se lançarem aos mares e tentar descobrir o que existia além dos oceanos, além das rotas que eles já conheciam. Existiam muitas lendas naquela época sobre monstros marinhos gigantes, sobre o fim da Terra num abismo sem fim, mas não demorou muito tempo para eles descobrirem que a Terra era redonda, tá? E dentro dessa curiosidade, como nós já vimos várias vezes, a Europa era um continente muito religioso, muito cristão. Então esse fator da religiosidade, ele também exercia uma função muito grande no imaginário das pessoas daquela época. Eles imaginavam que poderia existir um paraíso na Terra, que eles poderiam encontrar a face de Deus aqui, que eles poderiam encontrar algo que desse para ter a união entre o celestial e o humano. E esse aspecto religioso, ele vai ser muito visto mais tarde, na hora que os europeus estiverem colonizando o nosso continente, onde eles vão fazer a catequização dos indígenas que estavam aqui, além do massacre que eles vão cometer contra os indígenas que estavam aqui. E a nossa sociedade, ela vai se fundar moralmente e culturalmente dentro do cristianismo por conta dos europeus dessa época. Mas não foi só a curiosidade que levou os europeus, portugueses e espanhóis principalmente, a se lançarem aos mares. Tinham outros interesses por trás que faziam com que essas pessoas se aventurassem dessa forma. O mercantilismo, ele era a base para a economia europeia daquela época. A gente está saindo do feudalismo e entrando no mercantilismo. E o mercantilismo, ele vai ser resultado direto da centralização do poder, da formação dos estados modernos, que a gente já falou num vídeo aqui, e na centralização da economia desse território, dessa nação, com a formação de uma moeda única, por exemplo. Dentro desse sistema mercantilista, a acumulação de metais preciosos é o que ia ditar se um país era muito rico ou muito pobre. Porém, naquela época, a gente vai ter problemas que a gente tem até hoje na realidade, que é a falta de distribuição dessa renda. O país podia ter muita coisa acumulada, muitos metais acumulados, mas principalmente por conta do feudalismo que durou muito tempo e da formação das cidades que fez com que novas divisões sociais surgissem, que vai existir uma diferença muito grande entre as classes sociais desse período da Idade Moderna. Então não se engane, o acúmulo desses metais preciosos, apesar de tornar a nação rica, não vai necessariamente tornar toda a população rica, ok? E essa nova maneira de se organizar também tinha reflexos no comércio. Porque pensa assim, se um país gasta muita coisa, se um país, se uma nação daquela época está gastando muito para comprar coisas que ele não possui, então ele não é um país rico, porque ele está gastando. Agora, se esse país tem capacidade de ir até o local comprar o que ele precisa, que não faz lá dentro do país dele, e ele não gasta esse dinheiro, esses metais, então ele é um país rico. Então as rotas comerciais, elas vão começar a ser muito visadas. Principalmente porque
como a gente já falou também em um vídeo anterior, o renascimento urbano e comercial vai fazer com que os mercadores italianos que estavam posicionados ali num lugar estratégico tomassem conta do mar Mediterrâneo. Então tudo que passava por ali, principalmente vindo da Ásia, que vai ser o principal mercado daquela época, é até hoje, né? Vai acabar passando necessariamente pelas mãos dos mercadores italianos. Então a gente vai ter cobrança de taxas abusivas, de impostos, a gente vai ter saques feitos por eles, a gente vai ter muita mercadoria, muito controle desse pessoal aí. Qual que era a ideia? A ideia era não precisar mais passar pelo Mediterrâneo, contornar tudo isso daí para chegar no lugar onde você compra a sua matéria-prima, de onde você compra os seus produtos, que naquele caso era a Ásia. Então o que eles buscavam era um monopólio dessas rotas, eles queriam só eles cuidarem dessas rotas, não passar por mercadores italianos mais, não pagar taxas, não pagar impostos. Só eles queriam cuidar dessas rotas aí. Vou dar um exemplo para ficar mais fácil. Tenta imaginar que você vai vender celulares da Xiaomi agora. Você tem 3 opções de compra para poder revender esses celulares. A primeira é comprar na loja oficial, que vai te dar garantia, que vai te dar nota fiscal e que vai te dar um monte de coisa. Vamos supor que por R$3.000. Só que por R$3.000 você teria que colocar um preço muito acima para conseguir obter lucro. As pessoas não iam comprar porque seria mais fácil comprar direto na marca e você não ia se dar muito bem vendendo. Sua segunda opção é ir lá no Mercado Livre e comprar de alguém que importa produtos lá da China. Você vai pagar, vamos supor, R$2.000. Você consegue colocar uma taxa de lucro em cima, mas para a pessoa às vezes pode compensar mais ela pegar aqui com a distribuidora oficial e ter garantia, etc. E a sua terceira opção, que talvez seja a mais viável, é você pegar e ir até a China, comprar os aparelhos, trazer para o Brasil e pelo valor que você pagou lá, você vai conseguir revender com uma margem de lucro muito maior. Então esse exemplo do celular que eu acabei de dar, ele é mais ou menos o que aconteceu naquela época. Os portugueses e espanhóis, principalmente ingleses também, eles compravam esses produtos na mão do mercador italiano e não diretamente com o cara da Ásia. Então eles pagavam uma taxa muito maior do que aquele produto realmente custava. Para tentar economizar e para tentar fazer com que o país não gastasse tanto dinheiro assim, eles decidiram que eles mesmos iam lá buscar esses produtos. Uma das características da formação dos estados nacionais é a centralização do poder, da economia e a forte intervenção desses governos dentro de alguns aspectos, nesse caso que a gente está conversando aqui, da economia. Porém, as navegações elas não serão feitas com patrocínio, vamos dizer assim, com investimento do governo. Elas vão ser feitas por empreendedores particulares que viam nisso daí uma oportunidade de lucrar muito mais. Esses empreendimentos sempre tinham aval do governo, então as embarcações sempre levavam a bandeira do reino que eles estavam representando. E também sempre carregavam consigo as questões religiosas que eu falei no começo do vídeo. Eles vão levar para todos os lugares novos que eles conhecem, todos os lugares novos que eles chegam, o cristianismo. Eles de fato acreditavam que levar o cristianismo a esses novos lugares, a esses lugares longe da Europa, era um trabalho divino, era uma coisa que Deus ficava orgulhoso com a pessoa que fazia aquilo. Era um chamado especial. Então é a junção desses fatores aí que vai acabar levando principalmente espanhóis e portugueses a fazerem essas navegações e, mais tarde, dar início ao processo de colonização aqui da América, de alguns lugares da África e também lá da Ásia. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido o que são as grandes navegações e quais foram os motivos por trás delas, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou tentar responder na medida do possível. E até o próximo vídeo. Valeu? Boa, boa!